La maana em que mi marido dejó de volver a la cocina, la casa quedó com um sitio perpetuamente frio. La silla junto a la mesa parecia ocupar todo el salão. Me sentava frente a ela y miraba o respaldo como se em qualquer momento apareciera o chaqueta colgada y o taza todavia tibia. Tinha 60y3 ou y não sabia muito bem que hacer com esse silencio que se havia instalado entre las paredes. El duelo se convirtió em uma sucessão de dias iguais, desayuno, passeio corto, y la sensação de que o mundo seguia moviendo-se sem permiso. Empecé a buscar coisas que me dieran um rumbo. Me apuntei a um curso para maiores en el centro Buen Pastor, o que me deu uma excusa para sair de casa. Não era um trabalho remunerado ao princípio, era apenas companhia para quienes pasaban as tardes ali, algo que me obrigava a vestir-me y a encontrar uma conversação. Era lá a maneira mais discreta de recordar que todavia podia ser útil sem ter que fingir que não dolia. Em La Caille, antes de entrar ao centro, havia um banco frente à biblioteca municipal. Ali me detenia cada maana. A vezes levava uma moneda extra en el bolsillo. Outras, simplesmente uma sonrisa. Fio en esse banco donde lo conhecia Samuel. Ao princípio era uma presencia, mas entre as outras, um ramboa que pasava las noches em La Caille, que guardava poucas pertenencias em uma bolsa de tela, que sempre tinha uma taça de papel para el café. Pero havia algo em essa mirada, uma tranquilidade contenida, que me empujou a detener-me. La dejé dinheiro una maana y, con el tiempo, aquilo se convirtió em uma pequena costumbre. No fio caridade pomposa me sacrificio. Era um gesto sencillo, um bilhete doblado, um troço de pão, uma pergunta sobre el tiempo. Samuel hablaba com calma. Me contou que havia sido professor. Havia impartido literatura em um instituto durante muitos anos hasta que uma série de desgracias problemas com pensiones, inversiones malas hechas por um apoderado em quem confiava lo dejaron sem recursos. No hablaba de su caída com triunfalismos ni con autocompasión. Lo contaba casi como quem relata um acidente que lá ocorreu a outro. Modales eram propios de quem havia iniciado a pensar. Corrigia mis frases a vezes com suavidade, como se leyera um texto torpe. Las conversaciones fueron cambiando mi maana. Hablábamos de livros, de la radio, de las pequenas coisas que reis insoportável um dia, la taza de café com canela, los anuncios de la tele, la receta de la abuela para las galetas. E eu la contava de mi marido sem pasar la linha entre el recuerdo y la melancolia y el me escuchaba, a menudo devolviendo uma oração sencilla, que te cuide el senhora Margaret, descia, y eu sonreía com agradecimento. Pouco a pouco nos convertimos em companhia. Eu me lamava por mi nombre, e eu no la descia mendigo ni sem techo, descia Samuel. No esperes uma historia de héroes com capa, no era eso, erando seres ordinários que se reconheciam ao romper el vidrio del mutismo cotidiano. Eu tinha orgulho y humanidade, e eu tinha el miedo de uma viúda intentando recomponer essa vida. Essa suma de fragilidades fio que empezou a sostener-nos, sem que ninguno de los dos lo dijera abertamente. Cada maana, depois de deixar-lhe algo em la mano, entrava ao centro Buen Pastor. Ali notei coisas que no quadraban desde el primer mes, donaciones que legaban y desapareciam em papeles sem registro, listas de socios com nombres repetidos, facturas que pareciam cumprimentadas por obrigação y no por necessidade. Lo comentei por las tardes, com outras voluntarias como que em comparte uma observação de vecindade, has visto esto. Nadie la dio demasiada importância ao princípio. Em la recepção me sonreía y me invitaban a las tardes de juegos de cartas. Patricia, la directora, sempre fio amable em apariencia, impecable, com uma gabardina que la hacía parecer uma mulher que nunca se despeinava. Havia algo eficaz em seu sorriso. Era la classe de persona que solucionava problemas com lamadas telefônicas y palavras medidas. Continuamos com nuestra rutina. Las conversaciones com Samuel se hicieron más largas.
Eu levava uma libreta vieja em la que anotava nombres, fechas y números que, em exil maioria, a mim me pareciam tão confusos como é o calendário de um trem regional. Com la libreta, sem embargo, havia algo mais. Pequenas fotos pegadas com cinta, recortes de periódicos, garabatos que a vezes pareciam mapas. Um dia me mostrou la libreta y me dijo, em voz baixa, no es por chismorrear, pero aqui que coisas que não me encajam. Esse o voz não era acusatoria. Estava cansada y atenta. E eu pensei que era curiosidade de quem havia sido docente y não pudo evitar interrogar cada detalhe. La relación con el centro também se fio tensando. Notei que algumas personas maiores pareciam inquietas quando se hablaba de auditorias. Em las reuniones de voluntariado se cerraban las puertas y se hablaba em frases cortas. Havia uma contable jovem, Tiffany, que sempre aparecia com um montão de papeles y uma mirada acelerada. La vi várias vezes apagar conversações quando Patricia cruzava la sala. Eram coisas que poderiam explicar-se por la gestão normal de uma instituição, pero la suma de pequenas incoerências me dava uma incomodidade que não supe ordenar. Samuel lo viu melhor que eu, era observador por necessidade, y exil mirada recordava la meticulosidade de quem havia corrigido exames durante décadas. Uma tarde de outono, mientras compartíamos um café de máquina em la esquina, Samuel se inclinou y me mirou a los olhos, com mate seriedade. Tinha la libreta aberta sobre rodilas. Margaret, dijo, y voz no temblor. No vuelvas esta noche a tu casa. Me dio um sobresalto tão grande que la taza se me resbalou de las manos. Não era uma broma. Dientes apretados, la maneira em que esse humano buscou la mia, me hicieron entender que aquilo não era um acto impulsivo. Era uma ordem implorada. Por quê? Perguntei, intentando recuperar la compostura. Busquei em minha mente explicações, preocupação paternalista, outra forma de proteger-me de mi propia saudade. Eu respirou randou. Gente é nel centro que, no que querem demasiado ruído, escuchado conversações, no que quero que te pongas em medio, no me dio mais detalhes. Mirou la libreta y, por primeira vez, vi detrás de ojos la atenção de alguém que havia observado demasiado tempo sem que nadie la creyera. Confia em mim, adiós. Me custou aceitar aquilo. Me senti ridícula y herida. Desde quando um rampo aqui doer-me em la que eu podia saber mais de minha vida que eu mesma, pero também havia uma certeza simples, la sensação de que me hablaba com verdade. Y uma vez te han dicho que no vuelvas a tu casa esa noche de forma tão decidida, uma parte ente que se levanta y obedece, porque la obediência pode ser uma forma de supervivência, um acto prático em meio del desconcierto. Esa noche me marchei à casa de minha hija, que vivia relativamente cerca y me acogió sem perguntas. Dormi em um sofá que conhecia de memoria. Ao amanhecer, quando las notícias começaram a lenar-se de movimentos cotidianos de la ciudad, recebimos uma lamada, bombeiros y polícia. Mi piso estava ardendo. Um corto-circuito, dijeron ao princípio. Um acidente, dijeron outros. Não tinha ideia de que pensar. La realidade fio mais simple y mais terrible, mi casa sofreu um incêndio provocado. Havia marcas que um olho no entrenado percebia como acidente, pero los bombeiros notaram indícios que obrigaram a la polícia a investigar mais. Se não hubiera acatado la indicação de Samuel, esa noche estaria contando-te la historia de outra maneira, ou não estaria contando-la. Não digo que sim um milagro, digo que fio uma suma de decisões, la suya de hablar. La mia de coelho suficiente como para mover-me. Ao amanhecer, todavia com olor humo pegado em la roupa de los vecinos, fui a buscar a Samuel. Lo encontrei en el banco, com la libreta apretada contra el pecho, mirando hacia la que como se hubiera querido ler algo en las aceras. Me abrasó sem decir nada. Manos temblaban. Lo que vino después fue um processo lento y colectivo. La policía escuchó la advertência de Samuel, escuchó o relato sobre las notas y las fotos.
Ao princípio traté de pensar que era casualidade, uma libreta lena de anotações vagas no prueba nada. Pero ali estava el detalhe, fotos de recibos doblados com fechas, notas sobre transferências, nomes que repetiam patrones. Alguém havia hecho um trabalho metódico com a intenção de descobrir algo. Samuel, com la calma que lá quedava, havia ido apontando nomes de provedores, contas bancárias extras, personas que apareciam em registros de donações y luego no se reflejaban en el servicio a los maiores. Não era justicia por esse o cuenta, era recopilação de pruebas. La polícia no lo subestimou. Durante la investigação emergiram nomes concretos. Patricia, la diretora, fio lamada a declarar. Tiffany, la contable, também. Apareceram rastros de transferências a empresas que pareciam fantasmas y facturas infladas pagadas por donações dirigidas a programas específicos que jamais haviam existido. Não entraré em tecnicismos financeiros. Não seria honesto atribuir a mim mesma a perícia que não tenho. Lo que puedo decir es que, com la evidência reunida por la polícia y complementada com as notas de Samuel, las piezas encajaron, las investigações cruzaron dados, y lo que parecia uma suma de coincidências se tornou em um patrão claro. Em el processo judicial hubo muitas entrevistas, audiencias y testimonios. E eu testifiqué, Samuel também, fio extra, a veces doloroso. Tena que contar em voz alta lo que havia visto, reipa de explicar como, em um banco frente a uma biblioteca, um rambro sem hogar me havia dicho que não volviera a casa y porque, em la sala de vistas, algunos miraban a Samuel desde el desprecio, outros, desde la surpresa, pero es o testemunho fio preciso. Aquel ex-professor que havia pasado aos analisando textos, repente entendió que ritmo requeria uma declaração pública, claridade, brevidade, verdade. Tiffany terminou por colaborar. Quizá por remordimiento, quizá por la presión de los hechos. Pero lo cierto es que la suma de pruebas levou a detenciones. Se detuvo a vários implicados y trazeu pasou por los juzgados. Hubo sentencias que não vou a detalhar com cifras técnicas porque não me corresponde, pero se puedo decir que la comunidade del centro tuvo que afrontar la vergüenza de lo sucedido y, também, la necessidade de reparar. Para las personas maiores que haviam sido afectadas por el desvio de fundos, la notícia foi uma mescla de alívio y amargura, alívio por saber que alguém havia descoberto lo que pasaba, amargura por la traição. Muitas de elas dependiam de pé que as ayudas y ahora afrontaban que as ayudas haviam sido manipuladas. Mientras todo esto ocorria, a vida de Samuel cambiou. No fim um ascenso mágico, Nadila ofereceu uma mansão e cheques que borrarão aos de penurias. No que sucedió foi outra coisa mais importante y mais trabalhosa, a comunidade se organizou para cobrir necessidades básicas y exigiu reabilitação. Hubo uma campa local para recaudar fundos, pero lo mais decisivo foi a intervenção de uma associação que gestionou esse o aqueso a ajuda médica, atenção psicológica y el restabelecimento de trâmites de pensão que Nadia havia completado por el. Me custou verlo ao princípio, era difícil aceitar que alguém que havia vivido em la que eu fuera dignificado de esa maneira. Pero la dignidade não viene por decreto, viene por acciones. Gente del bairro, voluntários, antigos vecinos y alguns ex-alunos se acercaram, lo ajudaram a ordenar-se, a recuperar papeles, a solicitar lo que lá correspondia. La ofereceram uma habitação em um piso compartido para empezar, y después, com paciência, se gestionou algo mais estável. La transformação de Samuel no fio uma linha recta. Havia recaídas, noites em que la ansiedade lo invadia. Momentos em que las miradas de la gente lo recordaban lo que havia perdido. Pero gradualmente empezou a trabalhar em tareas em el propio Centro Buen Pastor. Lecturas para los maiores, talleres de escritura, uma classe semanal em la que hablaba sobre poesia y memoria. O dia que volviu a entrar ao centro como voluntário remunerado foi uma manhã fria.
Crucelar puerta can el y no te como algumas personas se limpiaban la garganta. Can esa mescla de surpresa y tímida aceptação. Samuel não era uma estatua de virtudes. Era rampo a que recebia uma segunda oportunidade. Y la comunidade, por fim, la devolvia lugar. O bom episódio que recuer do cão particular ternura, la nieta de mi hija nació semanas después del juicio. Tena bebê em la familia nos obrigou a mirar hacia adelante. Quando levei a la PEC a conhecer o centro buen pastor, Samuel la miró com la ternura que reservan quienes han trabajado com generaciones em aulas. Se acercou, la tomó com cuidado y dijo em voz baja, para que la sala escuchasse, que la vida la se suave. Nadie lorou a gritos. Fiu silêncio leno de reconhecimento. A lo largo de todo esto, surgieron voces que intentaron reducir la historia a lecciones simples, se ayudas a otros, te recompensan. Debiste confiar mais em la policía antes. No busco simplificaciones. La moral no es una fórmula de conto. Lo que quiero compartir es outra cosa. Peque as decisiones, gestos que parecem inimigos, podem encadenar consequências inesperadas. Dejaram nas monedas em la mano de rambo a cada maana no fio trâmite heróico. Fio y esto é importante uma forma de ver a outra persona em exil humanidade. Mi gesto com Samuel no fio lo que resolvió el fraude por si solo, pero fio o inicio de uma relação que permitió que alguém escuchara lo que había sido observado durante tiempo. A veces me perguntan se filme é do lo que me movió a ser lo que Samuel pediu. La respuesta es que fio prudencia y una mezcla de confianza en el y en las señales que me daba mi intuición. Também fio la idea de que, después de lo que me había pasado, estaba dispuesta a aceptar a ayuda desde los lugares menos esperados. Muchos no entendem que la soltar hace que aceptes gestos que antes juzgarias insignificantes. E eu aceptei aquel novo elvas esta noite porque estava cansada, y porque alguém a quem había empezado a conhecer me hablaba com la urgência de quem sabe demasiado. Recuerdo de taules pequeos que no cambiariam la trama, pero que configuraram mi recuerdo, la textura de la libreta de Samuel, el olor a humo que quedó em la persiana tras el incendio, el eco del timbre del ayuntamiento quando supe del arraigo vecinal que se havia formado para ajudar. Recuerdo também la aparência de Patricia quando fio citada, exil cara fio na máscara que intentou no quebrar-se, porque las responsabilidades administrativas podem camuflar muitas imperfecciones. No deseo la humilhación de nadie, la justicia no consiste em exhibir a una persona para la vergüenza, sino em restaurar. Pero se es verdade que fio necessário que aquelo saliera la luz para que nadie mas quedara desamparado por malas gestiones. Hubo discusiones en el vecindario. Algunos defendiam que se debia reipa confiado mais em las instituciones y menos em rampo a que dormia em laqueio. Outros diziam que, sem la insistência de Samuel, nadie habría movido ficha. La verdade es que las dos coisas podem ser verdade a la vez. Las instituciones a veces falam y la vigilância ciudadana pode ser crucial. Lo decisivo es que la comunidade aprendió a mirar. Nunca olvidaré o dia del juicio em que Samuel testificou. Se sentou recto, ajustou gafas y habló com uma calma que desmentia o temblor interno. Contou, sem florituras, lo que havia observado. Quando terminou, lo aplaudi em silêncio, ou ao menos lo intenté. Sentir-se visible para uma comunidade depois de anos de invisibilidade no tiene precio. Esse o voz, que havia estado ahogada por la rotina de la vida em laqueio, recuperou sitio legítimo. No fio la justicia instantânea que alguns imaginam em las películas. Fio trabalho paciente formal, com declarações, verificações y, ao final, consequências. Después del proceso, la palavra reparação fio repetida mucho em reuniões, reparação de cuentas, reparação de historias personales. Para mí la reparação fio em actos concretos,
la restitución de una pensión a una señora que levava os recebendo menos de lo que lá correspondia. La devolução de fundos para um programa de exercícios que ajudava a la mobilidade de vários maiores. La possibilidade de que o centro buen pastor reescreviera protocolos. Para Samuel, la reparação fiel aqueso a um tratamento, a la gestão de papeles y, sobretudo, la possibilidade de volver a sentir-se útil. Nadie lo levantou de golpe de exil situação, lo acomparou para que pudiera sostener-se. Came el tiempo, nuestras conversaciones en el banco cambiaron de tono, e ya no eran las del principio, lenas de ojos que miraban ao pasado. Hablábamos de proyectos, cuentacuentos para news, pequeno clube de leitura en el que eu participava, charla sobre como prevenir estafas a maiores. Samuel, com exil educação y experiencia, resultou ser um formador natural, que eles veniam ao centro escuchaban explicações com calma. Fio una pequena ironia de la vida, ramboá que havia perdido exil casa terminava ensiando a outros a proteger la suya. Ao cabo de quando passou todo lo mais intenso, me surpreendia a mim mesma riendo sem culpa em reuniões de voluntariado. Havia dias em que la tristeza venia como uma ola inesperada, pero também havia dias de suficiente calma para recordar a mi marido sem que doliera como antes. O nascimento de la nieta nos deu a todos uma excusa para mirar hacia adelante em esse contexto, la presencia de Samuel era uma de las notas mais inesperadas. Venia a ver a la bebê com chocolate bajo el brazo, y la sujetaba com la mesma delicadeza com la que havia leído a tantos alunos. E não estava solo. Tinha equipo de personas que lo acompanhava em exil reabilitación. La lección mais difícil que aprendi fio que la bondade no es cheque em blanco. No garantiza que o mundo se comporte sempre bem contigo. Lo que se hace es coer condiciones para que las oportunidades de justiça y reparação aparezcan. Se não hubiera cruzado la mirada de Samuel en aquel banco, no digo que não hubiera encontrado outra forma de salir del duelo, pero provavelmente não habría vivido la sensação de companhia que me salvou em esa madrugada de y ceniza. Não es una promesa, es una constatação personal. Quero insistir em algo que me cuesta explicar a veces, la dignidade. Mantener la dignidade de una persona que vivido em la que eu es no reducir exil historia a estereotipo. Samuel no filme Santo ni espectáculo. Film campoá que tuvo una profesión, perdió recursos y se reinventou com uma paciência que a muchos nos surpreendió. Quando la comunidade se movilizou, Luiso também porque la gente empezou a verlo como vecino mas, no como problema. Esa mirada transformou exil realidade. Hubo, por supuesto, dias de frustração. Algumas personas não compreendiam porque eu havia confiado em advertências. Alguns membros de mi propia família me dijeron que havia sido ingenua, e eu não busquei la aprovação de nadie. Lo que cais fio seguir lo que mi instinto me dictou naquele momento. Aí radica la complexidade de las decisões humanas, no são fórmulas, são elecciones hechas em la incertidumbre. Foi, quando passou por el banco de la biblioteca, me detengo instante y recuer do la sila vacía de mi casa y como, a partir de aí, o mundo volvió a oferecer-me historias. No puedo ni quero apresentar-lo como uma epopeia. Fui labirinto de actos pequenos, uma moneda em la mano, uma libreta com fotos, uma lamada em la madrugada, testemunho em tribunal. Todo elo sumado permitiu que la comunidade resolviera lo que estava roto. Se esta historia resonado contigo y quieres escuchar mais relatos de vidas reais como esta, suscríbete para não perder-te la próxima. Ao final, la ansiasa que me levo é sencilla, nadie puede saber que onda provocará acto mínimo de humanidade. Bilhete, uma escucha, uma advertência pueden ser la linha que evite uma tragedia ou la voz que active uma rede de cuidado. No debemos romantizar la pobreza ni convertir a las personas sem hogar em símbolos.
Devemos vê-los como indivíduos com histórias que a vezes nos alertam y nos salvam. Quando los demás me perguntam que haria diferente, respondo, não sei se habría hecho algo distinto. Provavelmente volveria a sentar-me en el banco y a escuchar mas. Escuchar é também uma forma de justiça. La amistade com Samuel continuou. Eu recupero parte de sua identidade profissional y, com paciência, recuperou la calidez de hogar, em sentido que não é necessariamente techo individual, sino pertenecer. A vezes lo veo en el centro, rodeado de gente que assiste a talheres. A vezes nos sentamos y recordamos sem dramatizar, hablamos de livros, de tés, de receitas que se aprendem com los. Rei gratitude em como la ciudad respondió, em como algumas personas del país entendieron que uma injusticia podia tocar a qualquer. No quero que cierres este relato pensando que la bondade sempre trai recompensas evidentes. La vida es mais compleja, pero se quero que escuches que la vulnerabilidade pode abrir puertas para la compasión. Una noche me dijeron que não volviera a casa. Assumi el riesgo de coir, y eso me salvó. A partir de aí, la justicia hizo o caminho y la comunidade, com o trabalho, ayudó a reparar lo que se había roto. Se tu has tenido uma experiência parecida, encontro que cambiou el rumbo de tus dias, compártelo en los comentarios y de que te describes. Me gustaría ler como pequeñas decisões han tenido grandes consequências em vuestras vidas. Gracias por acompanhar-me en este recuerdo. Compartir-lo em si mesmo, uma forma de cuidar la memoria de lo que vivimos.